Aleluia, glória a Deus, Senhor seja louvado. E nós glorificamos ao nosso Deus por essa manhã maravilhosa de domingo. A gente sabe que hoje está um contingente um pouco reduzido, tem um casamento acontecendo nesse exato momento, mas o mais importante é estarmos aqui na presença do Senhor, nos alegrando na sua casa, casa de oração. E hoje de manhã, irmãos, eu já chorei já na presença de Deus, né? Os irmãos já viram isso lá na classe. Já tanta coisa já aconteceu hoje, já que eu fiquei meu pai, não precisava nem ter culto mais. Mas é preciosa demais essa presença, esse momento que nós tiramos para reservar aqui nossa gratidão, Senhor, expressar quão maravilhoso é estar na presença dEle. Eu quero compartilhar uma palavra com você, ainda que breve, mas muito edificante e muito importante para a nossa caminhada cristã. Foi algo que inclusive eu conversei um pouco sobre isso com os irmãos que estarão hoje passando pelas águas. Alguns deles estão aqui agora e já conversamos, já oramos juntos, vivemos experiências ali maravilhosas no gabinete pastoral, ainda que muita gente ache que no gabinete pastoral seja só para tomar aperto, mas não. Olha, gente, o gabinete pastoral tem sido bênção aqui na igreja, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, então, hoje vai ter o batismo mais tarde, 12 vidas serão batizadas, irmãos. 12 pessoas vão passar pelas águas. No ano passado nós batizamos 5, e dos 5, 4 eram filhos de cristãos, de pessoas aqui da igreja. Então, não é tão impactante quanto esse ano, né? A gente vai batizar 12 pessoas e a maioria delas, se não me falhar a memória, boa parte é de fora, não era daqui da igreja, não foi criado aqui na igreja, embora isso também tenha um peso muito grande, né? A gente sabe que uma alma é uma alma e ela vale mais que o mundo inteiro, mas eu glorifico a Deus porque isso significa que a nossa igreja está sendo relevante para a comunidade. A nossa igreja e a palavra do Senhor tem sido pregada aqui nesse lugar, e a gente glorifica a Deus por isso. Nós temos exercido a nossa missão com excelência, e a igreja tem crescido em número e em qualidade, saudável na palavra, e isso é motivo de grande alegria para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos então ler a palavra do Senhor e meditar um pouco mais no que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Ontem eu tive a honra, irmãos, de poder ministrar uma bodas de ouro. Foi a primeira vez que eu pude ministrar bodas de ouro. Olha só, 50 anos de casado, eu só tenho 7. Imagina o desafio. E aí, estava eu lá ministrando aquele casal precioso para mim, irmão Alfredo e irmã Sandra, lá na minha antiga igreja, segunda igreja batista de Catarina. Para mim foi uma honra muito grande quando eu recebi esse convite há 2 meses atrás, para poder ministrar ali nas bodas de ouro desse casal. Foi uma festa linda, a família estava reunida, muitos vizinhos meus lá da minha rua 55, no Catarina. Foi uma festa, irmão, foi risada também, a gente zoou pra caramba lá. Mas no final foi algo assim que foi surpreendente para mim poder ver que o Senhor, Ele nos promove esses desafios, né? Embora novo, embora ainda inexperiente no casamento, né? Mas o Senhor já nos traz, já nos coloca em lugares de grande desafio e de grande honra para levar a sua palavra. Irmãos, isso é fruto de uma coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã, chamada graça. Graça. Ainda que estejamos vivendo a nossa vida com dificuldades, ainda que você seja falho, eu também sou falho, o Senhor nos leva a conduzir outras vidas à sua presença. A coisa que não pode ser negligenciada e de alguma forma você achar que isso é correto é a questão da hipocrisia. O que você não pode ser hipócrita, o que você não pode ser é uma pessoa falsa, que vive uma fé fingida, uma fé não sincera. Se você tem o seu coração na palavra, se você tem o seu coração em Cristo Jesus, você com certeza é alguém que se importa, se incomoda, se preocupa em viver uma vida santa, em viver uma vida que agrada a Jesus, em viver uma vida que tem um coração quebrantado aos pés de Jesus, nos ensinamentos de Jesus.
que é alguém que não está anestesiado para as coisas da vida. Não é alguém que abraçou o pecado e vive agora em iniquidade e desistiu. Não, agora quer saber? Não tem jeito para mim não. Não vou buscar mais tratamento não. Não vou buscar mais renovo não. Não vou buscar mais curar as feridas. Não vou buscar mais ser santo. Irmãos, se nós somos aqueles que receberam a graça do Espírito Santo sobre nossas vidas, o renovo, a restauração, logo o Senhor, que derramou sobre nós a sua graça, vai nos usar para edificar outras vidas. Ele vai nos usar e Ele deseja nos usar para ministrar outras vidas. Pastor, mas eu sou falho. Pastor, mas eu sou errante. Pastor, mas eu tenho um monte de problema. Pastor, eu tenho dívida. Pastor, eu tenho isso. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus sobre a minha e a sua vida, sabe qual é? Se você tem um coração sincero diante dEle, se você tem um coração crente, um coração que crê, um coração que acredita e confia que Ele existe, Ele é vivo, e Ele está realizando a sua obra, e na sua obra Ele te usa para realizar essa obra. É assim que Deus faz, queridos. Eu contei essa experiência, uma das experiências, para a turma de batismo agora pela manhã, de quando Jesus me chamou para o ministério pela segunda vez. A primeira vez que Ele me chamou, eu estava com o braço quebrado não, né? Com gesso no braço e o tendão rompido, lá no retiro da Memorial, sem poder entrar na piscina, sem poder jogar bola. Deus estava ministrando no meu coração e me fez um convite irrecusável: pastoreie minhas ovelhas. Sabe quanto tempo eu tinha, irmão, de convertido nessa época? 6 meses. Nem batizado eu era ainda. Aí o irmão mirou assim e falou: pastor, pelo amor de Deus, o senhor nem era batizado, irmão. Aí o irmão Luiz olha para mim e ele: pô, pastor, eu tenho quase isso de conversão. Será que eu vou ser chamado por Deus também? Imagina, Luiz. Foi assim comigo. Eu não me sentia capaz. Eu não me sentia santo, preparado para tal função. Mas sabe o que aconteceu comigo, irmãos? O meu coração foi incendiado por um convite irrecusável. Eu chorava na presença de Deus, falava: Senhor, eu, ovelha negra da família, eu que xingava a beça, que fumava, que bebia, que ia para balada, que aprontava os canecos, você. E o meu coração ali, irmãos, queimando na presença de Deus. Jéssica me encontra, a gente chora junto. Tá vendo? Toda vez que eu falo de Jéssica agora ela aparece. Incrível isso, né? Hoje o negócio está... Lá no gabinete foi a mesma coisa. Eu contei 2 histórias. A primeira história, quando eu contei, Jéssica chegou, que era sobre ela. A segunda, ela foi embora. Daqui a pouco ela voltou de novo. Falei: caraca, falei de um monte de coisa, né? Vocês são testemunha disso, tá vendo? Deus hoje está querendo falar comigo através de Jéssica. Aí, gente, vou chamar ela para pregar. Jéssica, vem pregar aqui comigo. Aí, fui chamado. Meu coração queimou, ardeu na presença de Deus. Jéssica chorou comigo ali juntos. Ela falava: não estou preparada não, mas Deus vai me preparar para ser esposa de pastor. E a gente chorou junto. Irmãos, a gente viu isso pela fé acontecer. Tudo isso aqui que está acontecendo, nós vimos isso pela fé. Vocês acham que a gente estava pronto? Não. E ainda hoje eu às vezes não me acho pronto. Mas o Senhor capacita, irmãos. O que Ele quer, sabe o que quer? Que você viva debaixo da sua graça. Que você tenha um coração sincero, uma fé sincera. Davi era um homem pecador, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele vivia uma fé sincera. Porque quando ele estava sozinho e ninguém estava vendo, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava adorando ao Senhor com a sua harpa. Ele estava dedicando ao Senhor seu tempo, sua adoração, sua atenção. É isso que Deus está vendo, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Ele deseja de nós. Se você tem prazer em estar na tua presença, se você tem prazer em estar ouvindo a sua voz, tendo experiências com Ele, se relacionando com Ele quando ninguém está vendo, isso é ter uma fé sincera. Fé sincera não é vir para a igreja, sentar aqui, participar do culto, não. Isso aí é sua obrigação como cristão. Isso aí é ser ministrado.
Fé sincera é você crer no Senhor, crer que Ele existe, saber que Ele é vivo, está com você, e você adorar Ele no culto, quando ninguém está vendo. Honrar a Ele quando ninguém está presente, quando não tem vizinho nenhum vendo, quando não tem amigo nenhum sabendo, quando você está lá no seu quarto, lá fechado, com as portas trancadas, quando você está em casa sozinho, ninguém está vendo, o que você está fazendo? Será que você pensa em agradar a Deus ou você pensa em pecar? Qual tem sido o seu pensamento? A quem você tem pedido coisas? A Deus ou ao diabo? E quando eu digo diabo, não é diretamente para ele, que eu sei que vocês fazem isso, eu sei que eu também não faço isso. Mas pedir ao diabo, irmãos, é às vezes você se submeter a oportunidades que o mundo está te oferecendo, você sabe que é errado, você sabe que é pecaminoso, e você está pedindo a essas pessoas, a estas situações, a essas circunstâncias, para trazer para você alívio, para trazer para você uma saída, um escape. Tem gente, irmãos, que está buscando solução em coisa errada. Tem gente que está buscando solução no pecado. Essa não é a vontade do Pai. A minha válvula de escape e a sua válvula de escape, sabe qual é? É o Senhor Jesus. É Cristo Jesus. É na oração. É na vida com Deus. É ali no relacionamento. É na palavra. É no testemunho de gratidão. É no chorar aos pés do Senhor. Eu ouvi um testemunho há poucos dias do pastor Francisco, na sua posse, lá na Igreja Batista Memorial do Apolo 2, Apolo 3. Ele estava dizendo na sua posse que ele viu uma coisa que poucos viram, o pastor Roberto, um pastor muito conhecido lá na Betel. Irmãos, o pastor Roberto tem quase 60 anos de idade, acho que tem até mais, se aposentou agora como pastor. Um homem assim que eu não sabia que ele era tão querido, que ele era tão bem visto. Na posse do pastor Francisco, ele sendo citado como um homem de Deus, como um homem que passa pelo bairro, e todo mundo fala ali, ó, vai ali um homem de Deus, vai ali um homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo, um homem que se alguém falar mal dele, eu tenho certeza que é mentira. Gente, que coisa profunda. E aí ele falou, o pastor Francisco disse, olha, eu nunca mais vou me esquecer dessa experiência, quando eu fui com ele para outra igreja, distante daqui, lá em São José dos Campos, eu acho. Eles estavam lá nessa igreja, e de repente o pastor Roberto, depois da ministração da palavra, ele começou a chorar, irmão, de se jogar no chão e chorar na presença de Deus. E o pastor Francisco ficou impactado com aquilo. E depois ele perguntou a ele, o que foi isso, pastor? Eu nunca vi o senhor chorando. E ele disse, essas são as dores da despedida. Meu tempo está acabando como pastor. Aquilo falou muito no meu coração, irmãos. Porque o tempo passa, irmãos, rápido demais. E hoje eu estou aqui com os irmãos. E o Senhor um dia vai falar comigo também dessa forma. Eu precisarei escutar que o tempo também vai acabar. E o tempo de parar vai chegar. É uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas de saber que você encerra a sua caminhada pastoral, como servo dele, não somente como pastor, mas com qualquer outro tipo de função, é maravilhoso. Começar bem e terminar bem é o maior desafio. O apóstolo Paulo diz, encerrei a carreira, guardei a fé. Irmãos, coisa maravilhosa é partir desta vida com a cabeça erguida, coração quebrantado, humilde diante do Senhor, coração de servo que vive debaixo da graça, que não é orgulhoso, que não é vaidoso, que não toma para si elogios que não te pertencem. Sou um pobre pecador miserável. Jamais posso ser chamado de bom. Só o Senhor Jesus é bom, e nem Ele mesmo se colocou nessa posição enquanto esteve entre nós.
Ontem eu saindo de casa, indo ministrar as bodas de ouro, tomei um aperto de Jéssica, por ter falhado com minha filha. E aquilo me fez refletir e pensar no caminho, que eu tenho muita coisa para mudar ainda, irmãos. Muita coisa. A minha ignorância, a minha rispidez. Sou falho, pecador. E quando cheguei lá nas bodas de ouro, ministrei sobre um casal de 50 anos casados, servos do Senhor, muito mais velhos que eu. E eu pensava comigo, se não fosse a graça sobre a minha vida, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre mim, sobre nossas vidas, irmãos, quem nós seríamos? Jesus, Ele tem nos usado, e ao mesmo tempo eu penso, que Ele tem muito o que fazer na minha vida, Ele muito o que fazer em nossas vidas. E aí na mesma reunião, no mesmo momento de bodas, quando terminei a mensagem, desci para cumprimentar as pessoas, um amigo meu vizinho, que não é cristão, virou para mim e disse: Johnny, você é um cara bom, você é um jovem muito bom, você é um homem de Deus, você é um cara. Eu falei: não, meu amigo, não sou. O homem de Deus eu procuro ser, procuro colocar meu coração diante do Senhor, sincero, mas eu não sou bom, longe de mim ser bom. Eu louvo a Deus que o Senhor Jesus tem misericórdia da minha vida, da minha família, e Ele tem me aperfeiçoado, mas eu preciso aprender muito com Ele, e eu convido você a aprender também comigo, para que você aprenda com Jesus. Aí ele: cara, tá vendo? Irmãos, não tome glória de Deus para você. Reflita isso para o Senhor, porque nós somos pobres, miseráveis, pecadores. E se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, nós não somos nada. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: o lenço está fazendo falta, hein? Cadê a irmã Lene? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, esse texto aqui, ainda que tão pequeno, ele é tão rico e profundo no seu significado, no seu ensinamento. Se você for parar para poder analisar isso e comparar com aquilo que eu disse ainda agora, ele faz todo sentido. Ele é a resposta de Deus para nossas vidas, no sentido de que nós não somos nada sem Ele, no sentido de que a salvação provoca em nós, produz em nós frutos eternos, que nos faz ser um em Cristo Jesus, e nos faz ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor, para a edificação de outras vidas, da igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos pela graça, e essa graça não foi de graça, ela foi paga por um alto preço. Embora a salvação não tenha sido por nossas obras, não é pelo nosso esforço, não é pela sua força brutal, física, ou força motivacional que você vai ser salvo. Não adianta você forçar uma coisa. Eu quero forçar que eu sou crente, eu quero vestir uma camisa de crente, ir para a igreja, falar em línguas, rodopiar, flutuar. Se você não tiver o seu coração em Cristo Jesus, se você não entender que a sua motivação principal para tudo isso for agradar a Jesus, você não é salvo, irmãos. Você não vive pela graça. É por isso que a Bíblia, ela vai trazer um grande conflito para os nossos pensamentos. Você vai ver o mestre da lei, Nicodemos, conhecedor das Escrituras Sagradas, desde pequeno, questionando a Jesus de coisas espirituais que outras pessoas que são muito mais simples que eles, que não tinham estudo,
que eram tão pecadores, entender e viver, e ele não. A ponto de Jesus olhar para ele e falar assim: cara, tu é mestre, você é mestre das Escrituras, é conhecedor das Escrituras, e você não consegue entender uma coisa tão simples. Para ser salvo, você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Obrigado. Tá vendo? Isso é coisa boa, gente. E aí, irmãos, Jesus, ele faz essa pergunta a Nicodemos: você não consegue entender algo tão simples. E aí, quando Jesus está lá na cruz, sendo crucificado, um cara que era ladrão, a Bíblia diz que ele era ladrão, não diz que ele era assassino, né? Era ladrão. Ele era um ladrão, estava lá na cruz, virou para Jesus e disse o que para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha as palavras de convicção. Quando você entrar no teu reino, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Sabe o que Jesus enxergou naquele coração? Sinceridade, confiança, fé, esperança. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Enquanto para Nicodemos, Jesus disse o quê? Tu és mestre da lei e não consegue entender coisas tão simples. Sabe lá se Nicodemos foi salvo. Irmãos, a vida pela graça, por meio da fé, não é pelas obras. Nicodemos era mestre da lei, ensinava, fazia, acontecia, era líder espiritual, religioso, dedicado, mas não vivia pela fé em Cristo Jesus, não acreditou, não confiou, não nasceu de novo, não entendia o que era isso. Era mestre dos fariseus, mas se não descesse do palco, se não quebrantasse seu coração, se não se humilhasse na presença do Senhor, se não reconhecesse que Ele é um pobre, miserável, pecador, não iria nunca entender o que é Evangelho. A salvação não vem pelas obras, irmãos. Ainda que as obras complementem a fé que você tem em Jesus, porque Tiago faz um comparativo. Ele diz: mostra-me as suas obras, que eu te mostro a minha fé. Mostra a tua fé sem as obras, eu te digo que ela é morta. A fé que você tem em Cristo Jesus, ela precisa também produzir obras, irmãos. Mas é uma consequência, é algo que dá continuidade. Você primeiro crê, você primeiro confia, você primeiro entrega a sua vida, você primeiro crê nele. Você primeiro coloca Jesus como sua prioridade e entende que o seu relacionamento com Ele deve ser primordial. Se quebranta diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados, trata a sua vida, para depois você começar a viver as obras da fé que você tem nele, e a graça gerou no seu coração. A graça, queridos, é um dom de Deus. A graça, ela é dada por Deus, dada por Deus. E há quem diga que existem pessoas que nunca vão alcançá-la, nunca vão recebê-la. E Paulo vai ministrar um pouco sobre isso, inclusive é uma grande polêmica, a predestinação. Embora eu não acredite da forma como os calvinistas colocam, mas eu entendo, irmãos, que alguns corações recebem essa graça, são transformados, impactados e vivem em uma novidade de vida. E vivem de fato uma nova caminhada, uma conversão, uma vida nova em Cristo Jesus. E outros não. E outros ficam ali mornos. E a Bíblia diz que aquele que é morno será vomitado. Ou seja, será colocado para fora. Estava dentro e será colocado para fora. O vômito é assim, não estava dentro, mas uma hora ele vai ser colocado para fora. E tem pessoas, queridos, que são assim. E Jesus convida a você e a mim a sermos pessoas que vivem uma fé sincera, que
que abra um coração para receber a graça de Jesus. Ele está te entregando esse dom, mas você precisa abrir seu coração para receber. É só receber. Isso é dado por Deus, não é conquistado, como num prêmio que você conquista depois de participar de uma prova, de uma competição. Não é como participar de um concurso público, que você está competindo com 400 pessoas por uma vaga, igual o concurso de capelão da Marinha. E aí no final você ganha um prêmio. Olha, você foi aprovado, você vai entrar como capelão, parabéns, e haverá uma formatura. Não, irmãos, para ser salvo você não precisa de nada disso. Para ser salvo, para receber a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, o que você precisa somente é crer. E quão difícil é crer, quão difícil é acreditar, quão difícil é confiar, quão difícil é você se entregar de fato e crer de fato que Jesus é o seu Senhor e Salvador, crer de fato que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Esses dias eu estava conversando com um amigo no trabalho, que é ateu, e ele estava me mostrando um livro que ele estava lendo lá, um livro de um homem que não é cristão, e escreveu evidências de que Jesus existiu. E aí ele estava lendo a introdução do livro, e na introdução falava assim: fatos e não boatos, fatos indicam que Jesus existiu. Embora eu não seja um cristão, mas é inegável a sua existência. Ele existiu. Irmãos, fatos e não boatos, fatos e não fábulas. O nosso mestre passou por aqui e nós acreditamos muito mais do que ele. Não somente que foi um homem, um profeta, um agitador, mas Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tão esperado Messias, resgatador, Senhor de toda glória, Rei dos reis. E a orientação que o apóstolo Paulo nos dá, baseando-se ali nos conselhos a Timóteo, um jovem pastor, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E isso era uma conclusão de algumas instruções que ele dava. E Paulo sempre trazia a reflexão da graça. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Jesus nos dá graça, e a graça nos transforma, a graça nos renova, nos restaura, a graça nos torna nova criatura. É a graça que faz com que eu e você tenhamos uma fé sincera, irmãos. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. É por intermédio dela que somos salvos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo, ele clama a Deus: tira de mim o espinho na carne, tira de mim essa coisa que me atrapalha a viver uma vida plena. E aquilo que a gente acha tão óbvio, o Senhor olha e fala assim: não, isso aí é propósito meu na sua vida. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, toda vez que o pastor de vocês estiver aqui no púlpito e falar sobre um pecado que ele cometeu, uma fraqueza que ele tem, uma dificuldade que eu venha a ter, um desafio que eu esteja passando, um deserto que eu esteja vivendo, saiba que é nesse deserto, é nessa fraqueza, é nessa luta que o Senhor está trabalhando na minha vida, porque o seu poder se manifesta nas nossas fraquezas.
Na sua vida não é diferente. Os desertos são para que o Senhor se manifeste e realize a sua obra. Eu duvido que as pessoas que precisarem de você ao longo da sua caminhada e você estender a mão para ajudar, eu duvido que elas vão se esquecer do que vocês fizeram por elas. Ainda que aparentemente aos seus olhos elas tenham se esquecido, quando a graça de Deus recai sobre essas pessoas, elas se lembram e sabem muito bem o que vocês fizeram por elas. E vocês precisam confiar nisso, a saber que o Senhor está trabalhando no coração de outras pessoas através da sua vida. Embora você não receba gratidão agora, Ele está trabalhando na sua vida para edificar e abençoar outras vidas. Paulo sabia disso, e ele se gloriava nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre a vida dele. Irmãos, meditem nessa palavra e vivam uma fé sincera no Senhor. E para finalizar, deixo para vocês o último texto, que encontra-se em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, nunca deixe de se aproximar do trono da graça de Deus com o coração pronto a receber de Deus repreensão, exortação, ensinamentos tais que vão doer no início, mas Ele vai tratar você. Deixa de lado a ignorância, deixa de lado o orgulho, deixa de lado o medo. Perdoe, tenha misericórdia, receba a misericórdia do Senhor, porque nós somos tão falhos e pecadores, necessitados da sua misericórdia. Aproxime-se do trono da graça de Deus, confiante de que no fim receberemos misericórdia e encontraremos graça e perdão que nos ajude no momento da necessidade. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontraremos aqui logo mais às 18h30 para darmos continuidade a essa festa maravilhosa do Senhor sobre a minha e a sua vida, sobre a vida de outras pessoas que Ele quer que você também seja usado e ministrado para ministrar outras vidas no Senhor. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e adorado seja o Teu Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Jesus que morreu na cruz para nos salvar, o nosso Deus, o nosso Mestre que tem nos ensinado todos os dias a nos gloriarmos em nossas fraquezas, para que o Seu poder se aperfeiçoe em nós, para que a graça seja manifestada em nós, e edifique outras vidas, e edifique nossas vidas, e nos faça crescer, amadurecer. Portanto, eu te peço, ó Deus, quebrante ainda mais os nossos corações, edifica em nós, ó Pai, o grande edifício espiritual que o Senhor tem lapidado, pedra por pedra, tijolo por tijolo, fazendo crescer em nós essa fé, essa confiança no Senhor, essa esperança no Senhor. O Senhor vive, o Senhor existe, o Senhor se manifesta, o Senhor está vivo em nós e age por intermédio de nós. Continue, ó Pai, falando aos nossos corações, continue, ó Pai, fazendo crescer esta igreja na Tua presença, Deus.
Continue, ó Pai, edificando a vida do Teu servo, da família do Teu servo, das famílias aqui desta igreja. Seja conosco, ó Deus, porque se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos a lugar algum. Porque a mesma fala, ó Pai, que o apóstolo Pedro usou para contigo, eu quero dizer: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Ó Deus, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nossas vidas, nos ensine a aproximarmos do trono da graça do Senhor, confiantes de que o Senhor terá misericórdia de nós no grande dia, Senhor, no dia final, que possamos terminar bem nossa carreira, trabalhar fielmente para o Senhor, com sinceridade e ânimo forte, sem deixar as manchas desta vida, as feridas desta vida nos afetar, nos abalar, nos paralisar, que possamos avançar como um grande exército usado pelo Senhor para realizar a Tua obra com excelência, com intrepidez, com ousadia, com coragem, com o coração humilde diante do Senhor, consciente de que somos dependentes do Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente tarde na presença do Senhor. Logo mais estaremos aqui para a honra e glória do seu santo nome.